E aí, você é o produto? Pois é, a gente vai falar hoje sobre capitalismo, consumismo, coisas muito bacanas sobre redes sociais, algoritmos, enfim, é um tema super legal para mais um episódio do Conversão. Um tema que vai ser muito bacana aqui, polêmico, legal de conversar, super leve. E para isso a gente trouxe, primeiro, uma pessoa que eu vou trazer provavelmente todas as vezes, porque eu também não tenho escolha, tá bom? E essa pessoa é a Hamilton, né, Hamilton? É isso aí, fala brothers, como é que vocês estão? Hoje o assunto assim, a gente vai pensar muito, quem é o produto? Será se é o que você está comprando ou você está sendo comprado, né, Alisson? Bem polêmico, exatamente. viu? E vamos falar com alguém que fala de marca, fala sobre questões muito legais sobre isso. Acho que a gente pode falar muito bem sobre produto e marca com uma pessoa que é especialista na cidade, que a gente chama de paixão, que está no projeto nosso, no Áurea, trabalhando e contribuindo também, que é a Carol. Fala, internautas! Estou muito ansiosa para a gente debater sobre isso e é uma área que a gente trabalha muito, né? Marcas, consumidor e dados. Envolve tudo que a gente faz no direito digital. Pois é, então vamos começar. Porque assim, pra começar, eu tenho falado muito isso com a Hamilton no trabalho que a gente tem realizado muito forte no colégio, que eu aprendi muito sobre dados depois que a gente foi lidando com várias coisas, né, Hamilton? Eu falo sempre que para mim era um universo muito diferente. Eu sempre trabalhei no comercial de escola, Carol, e sempre assim, numa lógica que eu sempre criava os próprios filtros, as próprias formas de comunicar com esse cliente. E eram coisas assim, que eu sabia como fazer, mas não sabia fazer isso tão bem assim, com o uso da tecnologia, tanto que às vezes a Hamilton brincava, eu falava de uma coisa que eu queria, eu falava, Hamilton, e só demanda muito. Ele falou, não, moço, não vai fazer isso, não, eu vou fazer isso. Então eu aprendi que a Hamilton dava uma ação e tirava 15 de mim. Exato. Mas eu também percebi, e aí acho que a gente entra no tema. Eu tô fazendo só essa introdução para puxar para vocês e jogar aqui para Hamilton começar com a gente. Eu também percebi que isso se paga um custo. Exatamente. Por isso, né? Chegar a esses dados dessa forma, com essa tecnologia, com essa forma de entregar comunicação e informação hoje, paga-se um custo. E acho que um deles é, sei lá, a forma como a privacidade sua também não está sendo tão bem pensada, né? Tão bem estruturada. Enfim, dentro dessa lógica de consumo, Hamilton, como é que você vê isso? Como é que você vê esse trabalho com os dados, que é um trabalho que você faz muito bem e que Carol sabe muito bem como é que ele acontece, mas como também você vê esse dilema, né, se é que a gente pode chamar de um dilema, com a lógica da privacidade mesmo da gente? Pois é, igual você comentou essa questão dos dados. Hoje a gente brinca que um dos bens mais valiosos que tem são os dados. O pessoal fica, quem é a pessoa mais rica do mundo? Você imaginar, eu, Mark Zuckerberg, na minha visão, é o cara mais rico. Ele tem informação de todo mundo, sabe o comportamento de todos. Se ele quiser vender para você agora, sei lá, grama sintética, putz, para que eu vou vender? Ele sabe exatamente o tipo de pessoa que tem esse interesse. Que é aquilo que a gente passou no processo lá de nosso início de matrículas, por exemplo, que eu falava contigo, cara, a gente consegue otimizar isso aqui 5 até 10 vezes mais. Que a gente sabe o comportamento do cliente, você sabe o cliente específico, né? Que aí já entra uma questão de esse tratamento de dados, que vem muito a parte de Carol, que é essa proteção. Né? Já até para começar a instigar aqui, tem um caso antigo de uma rede famosa de farmácia. Quando você vai na farmácia, tem aquele detalhe. Qual que é o seu CPF? Aí você, na hora, vou dar o CPF, porque isso vai ser um desconto, né? Uhum. Não, remédio aqui de R$ 22,90 pode ter um descontaço para você. Você fica, qual que é o desconto? Eu não sei, cara. Você tem que dar o CPF. Daqui a pouco o desconto é de 50 centavos, mas você deu o CPF. O que estava acontecendo? É um desconto que já estava precificado. Já tava. Mas ele é surpresa. Surpresa é só se você der o CPF. O que o pessoal começou a saber? Eles estavam usando esse comportamento de coisa de 20 anos que tinha noção. Quando que você ficava doente, quando que a mulher estava no período menstrual, quando que o cara estava tendo até casos extraconjugais pelo comportamento. Isso é uma rede de farmácia. Uma rede de farmácia. Não vou citar o nome aqui, porque a gente não tem advogado para isso ainda. Pode ser caramba. Vocês não me dão esse trabalho aqui no meio do podcast, não. Aí depois, por causa da LGPD, que acho que a Carol vai falar muito bem sobre isso aqui agora, eles têm na internet que você pode tirar os dados, mas você imagina o que esses caras já não fizeram. E os dados não ficam só para farmácia. Aí imagina o compartilhamento das informações para vários segmentos, isso, né? E vazou, não vazou? Não teve um Sim, super vazamento já. E nessa questão de farmácia, eu acho interessante, porque toda vez que você vai na farmácia, a questão é, eles não fazem a opção, você pode oferecer ou não. É como se fosse realmente condicionado. Você vai comprar, você tem que entregar o seu dado. E aí, nessa questão do dado, eu deixei até elencado aqui, até onde nós, consumidores, estamos tendo controle sobre nossos dados. E realmente o controle está na nossa
nossa mão? Porque quando você vai na farmácia, você se sente provocado a entregar esse dado lá. Então, o controle não está na nossa mão. Porque você, Embora na farmácia a gente pode resistir, né? Eles às vezes ainda quando eu tô de mau forçam. humor, eu dou uma Você resistida. dá uma Eu falo assim, resistida? por quê? Precisa? Porque às vezes, pô, velho, eu saio pra comprar Eu acho muito difícil fazer isso. Você tem que... às vezes quando eu tô um pouquinho mais cansado, isso tem acontecido com uma certa frequência, eu falo, precisa uma dipirona? Ah, não, é porque o senhor tem um desconto. Eu falo, ai, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu não então, quero assim, esse desconto hoje. Eu não quero esse desconto. E eles já estão, e na verdade, eles já estão com o nosso CPF, Já na estão verdade, né? Porque Já você vai estão. na farmácia, às vezes é uma farmácia regular que você vai. Mas assim, e é óbvio que isso... A gente falou de uma rede, né? X qualquer, de uma venda ali de um produto direto, objetivo, com o cliente lá. Mas na rede social, a sensação que me dá é que é infinitamente pior. Exatamente. Bem pior. Bem pior. Agora mesmo, quando a gente vê, até mesmo nos patrocinados, você entrega seu dado automático. Ele aparece, às vezes, com alguns cliques e você coloca, quero saber mais. A partir do momento que você quer saber mais, você já está abrindo margem para ele estudar o seu comportamento. E em outras situações também. Por isso que eu falo que a gente não está tendo controle do nosso dado. Porque quando a gente dá a permissão para qualquer tipo de empresa ter acesso ao nosso comportamento, ao que a gente gosta, ao que a gente acredita, ela começa a se estruturar para ter uma formação de comunidade, de pessoas que seguem aquele mesmo estilo. Sim. Ah, se Carol sempre está aqui na minha farmácia comprando X, Y, Y, quantas Carols não tem igual? Quantas não estão nesse mesmo sentido na faixa de 30 anos, entende? E quantas não estão vindo aqui do mesmo jeito? E multiplicam Se muito. aquele perfil de consumidor procura isso, pode Exato. ser. Mas o que é mais louco é que o que eu também volto a frisar, a lógica do dilema nisso, é que tudo bem, tem um comportamento seu lá, uma determinada coisa que você quer, uma determinada coisa que você deseja, em torno desse desejo constrói-se um tipo de cliente, um tipo de consumidor. Exato. Mas também, isso tem um outro problema, porque não me parece que também é só... Vou colocar aqui você colocou a experiência da farmácia, vou colocar uma experiência, que não é minha, é uma experiência de casamento. Que eu comecei, por exemplo, aquela fase quando tava rolando muito... as vendas da Shein, né? Aí o Lula derrubou o sonho. Aí todo mundo ficou com raiva da comprinha da Shein. Mas lá em casa tava assim, tinha tanto saquinho aquele saquinho pequenininho. Ai, eu amo. Tá na tela ali, ó. A imagem é dos Eu saquinhos. amo. Ali devia ter uma gaveta na minha casa. Que eu até imaginava assim, porque que Ana minha esposa tá guardando tanto, ela vai achar que ele ia plastificar tudo. Eu tava com medo de um dia eu procurar um pão e ter um pão dentro desse saquinho da Shein. De tanto saquinho que tinha lá. Só que tinha uns momentos que eu tava achando muito estranho, porque a Ana parava pra comprar, ela não estava comprando pouco. Isso é só um detalhe. E aí ela parecia estar feliz demais. Eu assim, engraçado. E a Ana tá ficando muito ali e tal. O que a Shein tava fazendo, velho? E eu não imaginava uma coisa dessa. Ela tava criando situações pra que você ficasse lá dentro demais do coisa. Então ela abria e ela ficava um tempo de permanência maior. E ela era bonificada por coisas que ela avaliava, por coisas que ela fazia. Então, tipo assim, se ela avaliasse a roupa que uma pessoa tava usando, Sim. se ela avaliasse um produto tal, X, Y, ela ficava lá mais tempo. Então, se ela ficasse meia hora, bonificava ela com um desconto de 10% numa prova. Então, a Ana tava, tipo, tirando... Viciada. Ela tava criando um... Uma eu não sei pessoa o que no Candy pode ser Crush isso. antigamente. Puta merda, velho. Isso me assustou demais. Porque eu ainda brinquei com ela. Falei assim, então a Shein, você tá ganhando R$5 de desconto e tá levando nosso casamento nesse trem. Porque o seu tempo de permanência na Shein é um tempo de permanência a menos que sua esposa e com sua esposa. Uma hora R$5. Você tá perdendo, você tá ganhando Como é que R$5, você tá pode? perdendo a vida. Mas, velho, e aí, então ali já é uma coisa assim, num nível, pra mim, que eu nunca imaginava. Eu sou muito surpreendido com essas coisas. E eu sou muito jovem. Eu não era pra eu estar surpreendido com essas coisas ainda com a minha idade. Eu sou muito jovem, né, Carol? Tô com 30 anos ainda, então assim, como é que eu vou ser surpreendido por uma coisa assim? E aí puxou a situação que você falou aí. Ela entra pela primeira vez, ela gosta, e quando você monta a estrutura de tráfego ali, quando você pega, a pessoa entrou na página, você tem lá primeiro o page view, que aí você coloca pessoas que viram a página. Ó, você vê a página, olha a Shein aqui, ó. Beleza, eu vi, legal. E aí você continua com o tráfego de reconhecimento. Pra Alisson, eu vi a página, eu vou olhar de novo. Como assim, tráfego de reconhecimento? É o quê? Tecnicamente é o quê? É um tráfego já qualificado? O tráfego de reconhecimento, lembra que antigamente o barzinho tinha, tudo quanto é barzinho, tinha o símbolo Coca-Cola? Sim. Você vê Coca-Cola em todos os lugares, era tipo uma lavagem cerebral. Se você chegasse em um restaurante, que refrigerante você quer?
Coca-Cola. Porque todo lugar você tinha lugar patrocinado. Mesa Era da Coca-Cola, cadeira Coca-Cola chegou a Coca-Cola. patrocinar mais de 20 times brasileiros de futebol. Sim. Isso hoje você faz na internet. Tem aquela propaganda sem chamada pra ação, só aparece. Só aparece. Aquele anúncio que você não tem que clicar, tem nada. Sem chamada pra ação. É de reconhecimento, tá na sua cabeça. Aí aparecendo Shein, aí você entra no site. Aí você já vai pra etapa do page view, ou seja, você viu a página. Eu vi a página, legal. Você foi lá, agora você adicionou uma coisa no carrinho, mas você saiu fora. Eu tô na dúvida. Aí você Não, agora... adicionar no carrinho é pedir pra... É sua morte lenta, eu suponho, né? Já começa a Porque se eu vender fosse a dono da vaga. empresa também, eu não deixaria, não. Eu perseguia. Pois é, Exatamente. aí você aumenta a Aí ele verba. vê esse tipo de pessoa, né? Aí você aumenta a verba, o ADD to carro. Você colocou no carrinho, sua vida virou um inferno agora. E aí tem outra etapa do pós-inferno, que é o ADD to pay. Você adicionou as informações de pagamento, mas não apertou o confirmar. Você triplica a verba no cara, ó. Você já passou pra ver a página. Você já colocou lá. no carrinho. É que o pressuposto é que essa pessoa Você chegou já tão fez longe, pagar. ela vai, Ela ela só precisa de um vai, empurrãozinho, falta- né? Eu só mexendo nos Você dados. tem isso hoje. Agora, sabe qual que é o pior? Imagina que Carol passou por toda essa etapa, executou a compra. Sim. Aí agora, dentro da plataforma, dentro do Meta, você coloca Meta, Google, você gera um público semelhante. Um público 99% parecido com Carol. E aí começa 99% das pessoas Exatamente. do seu perfil comprou isso também, né? Exatamente. Aí Exatamente. acabou. Entendeu? E eu acho que essa questão da Shein, da Shopee também acontece isso, em vários marketplaces está acontecendo isso, porque o tempo que você fica permanente na página instiga você ainda mais. Então, se você está jogando na página, oferecendo avaliações, você ajuda a empresa, porque ela está sabendo qual produto foi mais bem avaliado, qual está tendo um bom feedback, e aí você ajuda eles, está trabalhando para eles. Na verdade, o consumidor está trabalhando para a empresa. A tese do Essa é a produto é verdade. essa. A Porque tese de que Você você fica é um lá na produto... Shopee avaliando. E eles gostando. E eles adorando. Esse termo, nós construímos aqui o título dele do nosso episódio, desse terceiro episódio do podcast, baseado no Dilema das Redes, Sim. que é o documentário, que eu acho que junto ali com Privacidade Hackeada, são dois que eu assisti. Eu assisti uns 4 já sobre essas questões de dados da internet, mas o Dilema das Redes tá ali, ó, tá na tela. No Dilema das Redes, há um enfrentamento muito interessante sobre isso. Há uma discussão muito legal. E assim, eu também não imaginava dessa forma. Porque, novamente, eu tinha crenças que eram... Pra mim, eu tô numa mesa onde eu sou o mais tradicional pra conhecer isso e vocês dois conhecem mais. Então, por isso que eu pareço... Se eu tiver parecendo a pessoa que conhece pouco, é verdade. Eu conheço... Essas coisas ainda me assustam muito. Ainda me assustam muito. Me assusta, eu te contei que essa semana, pra fazer um tratamento dentário, eu fui no Google, decidi muito rapidamente sobre o tratamento dentário. Só identifiquei a clínica. Eu só queria ter certeza que era uma clínica e não um açougue. Eu só queria ter certeza. Que eu de fato ia chegar Não ali. seria Alguém o filme O Albergue. É a única coisa que eu preciso. Eu preciso assim olhar assim, é uma clínica, vão limpar meu dente, tá? Vou fazer uma limpeza bacana. Mas, velho, eu já recebi no WhatsApp 4 ou 5 mensagens de outras clínicas perguntando se eu tô... E é uma pergunta, tipo assim, sutil, tipo assim, você tá precisando de alguma coisa? Sim, eu tô precisando de alguma coisa, pô. Eu tô precisando de um monte de coisa. Como você sabe? Porra, eu tô precisando de muita coisa. Mas por que alguém Como de dente... você me achou? Eu fiz isso segunda-feira, fiz o tratamento já na terça, já fiz o tratamento. E assim, eu vou, pelo visto... Até eu colocar um aparelho no meu dente, não vão parar. Vou ter que entrar no Mas e dentista. por quê? Isso acontece Porra, por quê, velho? Hamilton? Ó. Nessa situação aí, que só buscou no Google. Do dele aí, no caso, vai aparecer muito ali. Talvez ele tenha um telefone dele vinculado a Google, algo do tipo. E só que existe uma verdade. outra situação aí que vai entrar muito LGPD, que é o compartilhamento de informações. Imagina que você tem uma escola, aí imagina que agora eu tenho escola de inglês. Eu falo, Alisson, o pessoal que tá no seu pré-vestibular lá, cara, eles têm chance de vir estudar inglês. Sim. Não, as faculdades de Montes Claros já fazem isso com os pré-vestibulares Sim. de Montes Claros. Elas pedem dados dos Isso, eu pego alunos os dados. e vão lá e dá 10 inscrições de graça no vestibular. Só que aí Ó, o esposo. Fica muito- Adoro. Expus mesmo. Só que fica muito melhor você não ser muito agressivo de mandar Sim. mensagem. Sabe o que você faz? Tem algo que chama lookalike, você vai pegar ali. Você vai pegar uma lista de contatos, você vai carregar na sua plataforma do Meta, sua plataforma de anúncios, e o anúncio aparece a pessoa. Ah, normal. É tipo assim, Carol, É falou, orgânico, como se fosse orgânico. Como se fosse, do nada eu tava precisando disso. Que aí você evita, você pula uma grande etapa de você entrar lá e configurar. Pessoas que querem curso de inglês, de 18 a 24 anos, moram em Montes Claros. Não, você já me entregou a lista das pessoas, cara. E Eu você só já coloco manda a lista da direcionado plataforma. E a plataforma gera pessoas com comportamento semelhante.
Entendeu? Então pode rolar, por exemplo, se o cara é da clínica odontológica, beleza, ó, tem o pessoal aqui do odonto. O que o pessoal quer depois? O cara vai querer o que depois aqui? Vamos fazer uma propaganda pra ele, vamos baixar essa lista de contatos aqui. Então tem ocorrido muito essa troca. Seria nem um tráfico, um tráfico mesmo da informação. Exatamente. E esse compartilhamento, muitas vezes por isso que eu coloquei desde o início, né, até que ponto nós temos o controle dos dados, porque nesse momento aí, o consumidor ele já não tem mais o controle do que ele ofereceu. Você até que tinha colocado, né, Alisson, mas na farmácia eu chego e eu não quero oferecer. Mas a partir do momento que você ofereceu uma vez, o que vai acontecer depois dali? Para quem ele vai oferecer os seus dados? A que título e a qual valor tá seus dados ali, né? Então, eu acho que é essa indagação que muitos consumidores não têm quando estão oferecendo, né, a todo custo as suas informações. Mas aqui agora eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar sem desconhecimento de uma coisa. Porque aqui eu já quero provocar uma discussão um pouquinho além de uma coisa que é uma sensação clara que eu tenho. Porque pelo menos na política e pelo menos nas ideias de poder, de Estado, isso está acontecendo. Sim. Porque veja bem, vou te fazer uma pergunta, Carol. Você comprou lá na Shein o short pra malhar, certo? Estou plena. E aí, você tá plena, você tá malhando, vai fazer várias selfies, lindona na internet, levantando a vida o peso. Normal. Exatamente. Aquele vídeo lá no chão, na academia. É engraçado demais. Tudo bem. Então, você mudou completamente, você é outra pessoa. Mas aí, 2 dias depois, a Shein, 99% das pessoas que compraram esse short, compraram essa blusa. Você compra. Deixa eu te fazer uma pergunta objetiva. Você compra, e eu não estou dizendo... E aqui eu quero que você fale de maneira objetiva. Você, independente do que você imagina sobre você, qualquer um possa imaginar. Você realmente foi levada a comprar aquela segunda mercadoria por causa disso? Muitas vezes sim, você acredita? Então ela tá mudando seu comportamento. Exatamente. Então, de fato, aí é que tá o perigo. O dilema das redes coloca que é o dilema, porque isso no nível informacional... A mudança do nosso comportamento. Porque eu acho que uma empresa, se realmente comprou na minha empresa, eu gostaria de ter uma ferramenta onde se alguém entrou na minha página do Instagram e comprou um bolo, eu gostaria de ter uma ferramenta para ficar oferecendo doces também, para ficar oferecendo outros produtos. Ok, vou conseguir, perfeito. Ok. Mas assim, entre eu querer uma ferramenta para também querer fazer você comer doce além de bolo, há uma distância muito grande entre você não querer doce, mas falar engraçado. Então eu vou comprar doce. Só de eu ter usado o termo então, foi para te provocar o seguinte, você não queria doce, moço. Exatamente. Você não queria o doce. Exato. Então, assim, entendeu? Mas você vai e compra mesmo? Porque se isso acontece com consumo, então acontece com estruturas de poder também. Sim. O perigo é isso. Você tinha mesmo aquela opinião? Exatamente. E a sua opinião, foi pelo que tá viralizado. Você foi porque... Exatamente. Ou porque lá no YouTube... Viralizou. Porque, olha, eu consumo tudo no YouTube. Tudo. Então, assim, eu também fui censurado uma época pela minha esposa, que ela falou assim, cuidado, hein? Porque eu tava ouvindo demais os Red Pill. Eu tava adorando. E tomando Campari. Não tava tomando Campari. Red Pill, não, velho, mas eu tava. Sabe por quê? Você tava estudando Porque eu acho que esse universo masculino, ele precisa ser estudado. É muito bom. Ver homem conversando é muito bacana. Porque é um exercício, assim, de jardim de infância. Os homens sozinhos, eles parecem que eles estão no Eu imagino o patrocinado que tava aparecendo pra você. Velho, estava aparecendo tudo. E eu tava vendo muito. Mas assim, eu não vejo nem... Então, se você abrir se eu abrir meu YouTube agora pra você fala assim, ei, pelo amor de Deus, eu não vou no rolê com esse cara nunca. Você ficaria com medo de sair com um solteiro que assiste Red Pill. Porque eu se eu fosse mulher, se eu fosse solteiro. Se eu fosse solteira, eu olharia assim e falaria assim, eu não vou sair com um cara desse. Deixa eu ver seu YouTube e seu TikTok, o que você consome. O que esse cara tá consumindo? Isso diz muito sobre você, exatamente. Então, porque se de fato eu me sinto protegido, eu quero assistir todo o lixo que a internet entrega, porque eu quero conhecer quem produz lixo. Eu quero conhecer, eu quero estar preparado pra essas pessoas. Eu vejo a vida assim, eu quero estar preparado pra essa merda. E eu também gosto de sentar e falar sobre tudo. Eu gosto disso. É uma característica minha. Só que assim, porra, velho, eu jamais seria convencida por um cara daquele que eu tenho que lidar com a mulher da maneira como ele tá me falando. Exatamente. Só que eu ia comentar. Mas outras pessoas. Nós não. Nesse caso da Shein, beleza, no meu caso, né? Beleza. Mas em situações virais e em situações que as pessoas são leigas ou até mesmo um pouco mais ignorantes, elas são levadas sim. E eu acho que isso se aplica muito às situações de poder. Por isso que elas são cada vez mais exploradas. E as fragilidades do ser humano, por conta até mesmo desses dados, são utilizadas, né? Que são religiões, questões muito sensíveis, são utilizadas para aumentar ainda mais aquela gama de seguidores daquelas pessoas. Eu sinto muito isso. Isso é muito fácil. Por exemplo, quando você fazer o tráfego lá, você tem
inúmeras opções pro tráfego. Em relação ao perfil, você pode lançar um tráfego para quem visitou o perfil, para quem mandou mensagem, para quem curtiu, e tem um BO para quem salvou a postagem. Aí você imagina o cara viu lá o vídeo do cara do Campari, Red Pill. Aí nesse vídeo do Red Pill o cara coloca, ó, 3... Eles começam meio com a voz assim, tipo, isso não é o que eu tô assistindo. Você também tá assistindo. Você foi influenciado por nós. Não. Você escurece o cenário, deixa uma luz aqui assim. É porque tem várias pill, moço. É Red Pill, Black Pill. Aí o cara chega aqui, ó, 3 dicas pra você conquistar qualquer mulher. Uma barba bem feita. Aí o cara salva isso, cara, pô, barba. Aí, tipo assim. Barba, anotei, é um sinal. Barba. Não, e fique atento que a última vai te surpreender. Uma barba bem Aí na última seja viril. Demonstra que você tem testosterona. Não dá. Aí o cara coloca isso, lá 3 velho. coisas. O cara coloca lá, uma barba bem feita. Você tem que estar com a roupa ali, a barra da calça bem feita. Exatamente. E ele testosterona. Aí, pô, Mas o é cara, isso mesmo. O cara salvou, aí você tem 3 anúncios pro cara. Primeiro, um produto pra barba. O cara fala, pô, velho, eu vi um vídeo, teve um negócio da barba. O segundo ali, poxa, negócio de calça. Aí aparece o anúncio, alfaiataria. Não uso mais jeans, agora alfaiataria. Diz que conquista mulher pra caramba. E depois o outro coloca, o cara vai comprar isso aí. O cara fala, não, eu vi o vídeo. Aí você pega lá no TikTok, por exemplo, o vídeo tem lá 3 mil salvamentos. Tem 3 mil pessoas que arquivaram, velho. 3 mil. E quantas consumiram depois, né? E aí o cara, Alguma aí coisa, chega pro cara o algum anúncio, produto pra ligado a política. isso. Pra política é muito fácil. Igual você nas aulas, eu assisto praticamente todas as aulas do Áurea, você fala muito do tiozão lá. Que agora do tem domingo. agora O tiozão do domingo, pra mim, ele está movido por algoritmos. Agora ele tem opinião o tempo política. inteiro. Todos os dias. Eles agora têm opinião política pra tudo. Tem, ó. Todo tio meu tem opinião política pra tudo. Uns 30 que não sabe nem o que tá rolando, mas ele tem. Exatamente. É impressionante. E ele consegue debater como se fosse. Impressionante, porque ele para num vídeo de 10 minutos e acabou. O cara tá... Não, dessa foi consistente. Para no corte Num corte de de 1 podcast minuto, também. sim, que já além tem uma de- opinião forte. Exatamente. Mas perceba aí, isso você aí perceba que nós mesmo. começamos muito inocentes e agora nós não estamos mais. É Não. muito perigoso um negócio desse. E isso acontece, e inclusive aqui no Brasil tá acontecendo também, né? Sempre. A gente não sente, mas automaticamente nós somos levados e tendenciados. Seja aquilo que está aparecendo mais na época das eleições. As pessoas com menos informação, ou até mesmo, né, com suas ideologias não tão bem fixadas, elas são levadas, sim. Isso é fato. E nessa última eleição, até municipal, eu senti muito isso. Eu trabalhei um tempo na política, né, nas eleições. Nossa, nas deputadas, então, nem se fala. Quem aparece mais no patrocinado, leva. É impressionante. Porque eles não têm muito conhecimento, a maioria das pessoas. Não, tem político que já é Vereador. eleito por seguidores, ele não é eleito Exatamente, O que esse cara fez? exatamente. Você não vê um projeto de E lei que o para cara ele aprovou em ter 4 anos. seguidores, a gente concorda que ele analisou dados. E Para ele ter claro. uma margem grande Concordo. de seguidores hoje, E ele com analisou o quê? comportamentos. Comportamento. Ué. Exatamente. Se Você eu- só tem muitos seguidores se você analisa Se eu vou comportamento. pra um discurso mais conservador, de extrema direita, eu vou ficar investindo meu tráfego em consumidores de coisas de esquerda pra quê? Pra quê? Eu Exatamente. tenho a pretensão de convencer um cara de esquerda a definitivamente se tornar conservador? Claro que não. Claro que não. Exatamente. Então, eu vou buscar aquelas pessoas que estão mais propensas, de fato, a se aliar ideologicamente comigo. Isso serve pro contrário também. Você acha que políticos de esquerda não fazem a mesma coisa? E Claro. esses, Exatamente. e esses caras, eles aproveitam muito. É o canal oficial, mas tem os canais de cortes. Exato. Vai colocando corte. Aí pega corte de todo mundo de direita, vai esquentando o público, que depois o cara aparece. Mas você vai se candidatar ano que vem. Mas esse ano a gente vai começar Já tem os cortes. fazer um canal só de corte sobre isso. E vai criar uma comunidade, Já vai depois criar as na comunidade. as aparece. Exatamente. E por isso que eu falei, nas eleições do Brasil mesmo, a gente tem notado dessa forma. E hoje, infelizmente, é um fato. Quem está bem posicionado na rede, montando sua comunidade, consegue facilmente, né, desenvolver uma boa campanha política. É por isso que é o perigo, porque assim. E no os próprio- eleitores estão indo, né, pelaquela ponto que você colocou, estão indo pelo que eles pensam? Ou não? Pois é, Aí, ó. exatamente. Voltou Às vezes nessa, ponto. eu até pergunto, às vezes, que às vezes, quando a pessoa manifesta uma opinião sobre qualquer Sim. coisa, e aqui a gente pode ficar tranquilo com isso, nem ficar transitando em política, nem é essa a questão que a gente quer aqui. Sim. Pra mim, qualquer opinião, às vezes, a pessoa, eu tenho sempre uma reflexão, às vezes, a achar que a pessoa, ela foi despertada por uma coisa que ela sempre pensou. Eu sempre imaginei assim. Uhum. Eu não tenho pensado mais dessa forma. Sim. Assim, há um determinado ódio de uma coisa que a pessoa tinha. Na verdade, eu acho que ela sempre odiou. E ela agora chegou num ponto que ela tem mais referências pra odiar com mais qualidade. Que ela tem mais referências pra ter seu ódio. Cara, eu acho que não. Chega um ponto que eu começo a imaginar que às vezes você levou a pessoa mesmo a ter sentimentos que ela, de fato, talvez ela nem tinha. Ela foi guiada. Ela foi muito Guiada. conduzida, muito trabalhada aquilo. Porque se uma coisa vai aparecendo muito pra você, cara, e uma coisa
Pega qualquer coisa que a gente considera que é uma mentira mesmo, uma coisa que de fato seja uma mentira, pode pegar qualquer uma. Eu sei que a gente vai ter tendência aqui a falar de uma coisa de política, mas pode pegar qualquer outra que seja uma mentira que é consagrada pra qualquer pessoa que minimamente, sei lá, tá protegido dessas loucuras. Sim. E uma fake news muito pesada. Pode pegar qualquer uma. Por que uma pessoa, ela de fato continua acreditando naquela coisa que todo mundo já sabe que há uma crença clara de que ela não existe? Eu não acho que é porque aquela pessoa, genuinamente, ela... Não creio. Eu acho que aquela pessoa ela foi convencida daquilo mesmo. Porque qual o perigo aqui? A gente começou falando de short. Acho que é... não. Ele lembrou onde tava, Ele tá vendo? voltou, não. É porque, de fato, embora a Pô. brincadeira que eu fiz com a minha esposa, eu sabia que se eu falasse com ela, ela pararia de olhar a Shein e a gente voltaria à nossa vida. Então, a Shein tava roubando o tempo de Ana pra comprar um short. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa, velho. Exatamente. É algo extremamente perigoso a maneira como a internet está lidando com o seu dado, com o seu comportamento e traçando seu perfil. E traçando o seu perfil, que foi a palavra que a Hamilton usou agora, guiando você. Exatamente. Então o perfil da ela conhece o que a pessoa quer, sabe o que quer. Tem um iFood. Você tá lá às 7 da noite, o iFood sabe que você tem fome. Por quê? Você assistiu um vídeo de comida indiana suspeita lá. É um negócio Nós assim. estamos falando de uma manipulação disso. Sim, é manipular esse exato. Veja, Conhece bem. tem o tema do Enem, coloca pra mim aí, Dani, o tema do Enem de 2018. Eu coloquei isso pra vocês entenderem que isso foi em 2000. O governo, o Estado, quis provocar essa discussão na redação de 2018. Né? Que é a manipulação dos dados, do comportamento do usuário. Cadê ele? Pelo controle. Pelo controle de dados da internet. É o que a gente tá conversando. Sim. Em 2018, essa redação surpreendeu todo mundo. Nós estávamos em 2018, não se Nós pensava estávamos em muito 2018. A gente pode falar, pra mim, que é a área de história, 2018 pra 2025 não é nem uma curta duração, é curtíssima duração. Sim. 7 anos não é nada na vida de uma geração. O que passa em 7 anos na vida de uma geração? Nada. Hoje em dia passa muita coisa. Muita. Porque se uma pessoa que viveu os anos 80 e viveu os anos 90, ela não teve uma mudança de comportamento brusca, tão não grande. teve. Uma pessoa que viveu 2018 e viveu 2019, parece que tá em Uhum. outro mundo. Parece que tá em outro universo. Porque agora, por exemplo, quando eu lecionava, agora menos, que eu tô no pré-vestibular, mas quando eu lecionava pra ensino médio, menino de 15, 16 anos, os meninos estão tudo empolgados com essa conversa, essas PIL. Eu estou falando com vocês que eu tenho certeza que os meninos estão empolgados com os PIL, não sei o quê. Eles já estão meio que construindo o perfil deles sobre o homem que ele tem que ser. Já estão. O jeito de vestir. Tanto que eu brincava, porque eles falavam assim, moço, que bomba é essa? Eu falava, a gente tem que marcar uma presença que nenhum outro homem vai fazer. Aí ia pra escola com uma coisa diferente. Eu falo, velho, isso é Red Pill. É claro. Red Pill. Eu falava, isso é porra de Red Pill. Você tá querendo essa porra? Por isso você tá assistindo esses vídeos, pra Os entender. os coach mirim, cheio de frase. Eu já falei, um dos temas que eu quero trazer pra aqui é o coach mirim. Porque eu tenho um trabalho a ser feito ainda nessa vida. Eu sei que eu vivi só 1/3 dela ainda, mas nos últimos 2 terços eu vou acabar com os coach mirim. Eu quero exterminar as crianças coach. Porque eu odeio criança. Eu não odeio criança dando opinião. Criança tem que dar opinião, criança tem que brincar. Você não vai parar a sua vida pra uma criança de 12 anos dar uma opinião no meio do caminho. Então eu tenho esse ódio, os pais aí que tem as crianças muito evoluídas, que adoram isso, não ficam com raiva de mim. Eu odeio criança com opinião. Deixa menino quieto e brincando, até no videogame se ele quiser. Evoluindo sozinho. Então, e esses meninos... Mas eles gostam disso, sabe por quê? Porque eles recebem a mensagem desses menininhos, assim, Exatamente. tudo e é bombardeando eles, velho. Eu fico falando de coach mirim, toda hora a internet abre pra mim um menininho fazendo um discurso sobre a vida, ensinando você, Hamilton, a mexer com a empresa. Esses meninos têm tudo. Na verdade, esses negócios, bobear que esses negócios que você tá aprendendo de empresa, você tá vendo esses meninos. Eu tô assinando a comunidade Coach Então, Mirim. eu sabia, velho. Porque os meninos falam igual você. Sementinhas a da venda. manhã. Crack, Sementinhas Menino da de manhã. 12 anos ensinando você a fazer vendas. Exato. Mas isso desse costume, inclusive, que a gente tava colocando, desses coach mirim, da forma que as pessoas vão mudando seu comportamento, eu tinha até anotado, antes de você falar do coach mirim, teve uma época que todo mundo acordava às 5 horas da manhã, e eu que não acordava às 5 horas, tava me sentindo péssima. Pra acordar o sol, né? Ai. Primo E rico. lembra? Primo rico. Era. Primo rico. O Marçal também tem essa papo de acordar o sol. Tinha que acordar e eu não Primo quero. Eu rico. acordava 6, 7, eu ficava retada comigo. que Eu aí- digo, que é eu não vou outro ganhar detalhe. dinheiro nunca, porque eu não tô acordando 5. Que é outro detalhe. É legítimo acordar mais cedo, querer fazer uma atividade física, melhora a vida de um monte de pessoa. Maravilhoso. Ok. Eu só não quero ser convencida a fazer uma porra dessa, porque supostamente eu vou estar acordando o sol, minha Exato. empresa E eu vai não vou experimentar. falir, Eu depois- trabalho igual um louco, Você velho. acorda e fica sentado lá.
E aí? Mas é isso que eu falo. Então, as pessoas estavam sendo guiadas e acreditando fielmente. Tem que ter esse estilo de vida. Inclusive, no evento que eu fui esse final de semana, um dos palestrantes comentou sobre isso. As pessoas ficaram um tempo aí, acordando esse horário, fazendo as mesmas práticas, achando que ia mudar de vida. E te falou por pior? conta disso. Os dados, as influências. Os caras pegaram isso de um modelo americano, de um cara, Tony Robbins. Ah, foi? Tem você quer ver coisa lixo? Você vai assistir Eu Não Sou o Seu Guru, na Netflix. Eu vou até anotar. Ah, É o suco do coach. É o Robbins, É né? o Tony Robbins. Ah, sim, que ele é o cara que faz no meio do documentário a mulher terminar com o cara ao vivo? Tipo... Cara, ele faz a mulher Mentira. terminar com o Eu vou cara. até salvar aqui pra assistir. Não, você vai ficar impressionado. Ele faz ela pegar o celular. Tava vendo lá da minha esposa, olhei pra ele. Não, ele não vai fazer isso. Vai. Ele fez. A mulher tinha. Não, a mulher ia terminar com o cara. O que nesse caso é mais compreensível, né? O cara deve ser um problema mesmo. Eu já xinguei o homem 2 vezes. Mas ela pega e ela cria coragem, ele dá o celular pra ela e ela termina com o cara. Na frente de todo mundo lá da palestra. Esse documentário, se não me engano, é 2015, uma coisa assim. Então, o cara já tava fazendo antes. Ele é considerado o Já maior tava. provavelmente o maior coach do E aí, mundo. no Brasil? Do mundo. Aí a galera pegou isso aí que ele fez e aplicou aqui. Igual o pessoal vê esse fenômeno Marçal. Ele já tá pegando coisa de fora, replicando. E quando começou a vibe Primo Rico ali, 5 da manhã, que foi mais ou menos em 2018, 19, os caras já estavam fazendo isso nos Estados Unidos. Já replicava. E já Aqui. dava certo lá. Os caras já tava dando certo. Lá já tava no final. Já tava na etapa de vender curso. Vendeu o curso de 100 mil. Saiu essa semana pro Papo Marçal, ensinando o cara deitado, levantar, dando um mortal. Isso tudo sem usar as mãos. Tudo Sem dá. medo. Aquilo é homem, Não né? tem condição. Aquele é o casamento que eu tô procurando. Você casar com um cara que levanta do chão sem colocar a mão no chão. Ai, gente, amor. E ganha dinheiro. É por isso que eu faço. Tinha que Os acordar caras 5 horas da manhã e fazer isso. Os caras já faziam isso. Aí hoje os caras montaram a comunidade a partir de 18, vão acordar, fazer. Agora os caras vendem curso, tem lá de investimento, tem o Exato. coach mirim. Que aí você fala, sua criança tem que ficar com esse menino aqui, ó, velho. Tem que estudar com ele. E isso tudo tá. E é isso que a gente tá fazendo. Isso que tá a gente sendo vendido, né? Tudo vendido e isso tudo análise do perfil. Exatamente. E aí vai fazendo aquela comunidade e as outras pessoas que não estão envolvidas nessa comunidade. Eu falei, né? Eu não acordava 5 horas da manhã. Você vai se sentindo tão mal por não fazer parte Sente que você péssimo. quer de algum jeito também tá incluído nisso, né? Isso das vendas, os dados, essa forma que está sendo utilizada, as marcas só são potencializadas, né? O consumidor nem tanto, mas as marcas, elas estão cada vez mais potencializadas. Ano passado, mesmo com Café com Deus Pai, né? Nossa, Deu muito. Né? deu muito. Tudo uma vertente de também muita análise de dados, conseguiu construir uma comunidade de pessoas, praticamente, né? Fiéis a comprar, a ler, a ouvir no Spotify, e o resultado é brilhante. E as marcas potencializadas. Ele, com Café com Deus Pais, ele pode lançar qualquer outro tipo de produto. De venda de caneca, de Spotify, que é um outro produto que ele tem, de livro, que virou um outro produto também dele. E aí você só multiplica. Aí o empresário só faz igual a Fábio Marçal, né? Não, vende 100 mil. Tá vendo? 5 da manhã, poxa. É. E um outro detalhe aí, Carol, falando a questão também, não só como pessoa, a empresa também fica exposta, né? Puxando um pouco aí pro trabalho que a Carol fez com a gente. Tá vendo algumas duas empresas aqui na cidade, antigas aqui, que tiveram que mudar de nome, porque o nome já era de uma empresa que tinha registrado, que era Sim. empresa mais nova e teve que registrar. É tanto que a gente tava montando o Áurea, a Alisson tocou nesse assunto. Cara, a gente tem que ver esse lance de marca, né? Que a gente procurou e tal, e o Carol. E pelo fato da internet, eu já vi casos que a empresa gravou vídeos virais, o TikTok, a empresa apareceu, só que alguém consultou o nome da empresa e falou, velho, o nome não é registrado. Registrou, né? Registrou. Exatamente. Aí quando o Ganha cara em tá lá cima. bombando, fala, ó, você tem que parar de usar o nome aí. Exato. E Sei lá, acontece muito isso também. Bomba lá, Áurea, você tem que parar de usar o nome Áurea aí, cara. É- Esse nome é nosso. Aí o cara fala, exatamente. caramba, velho. Aí o Áurea bombou por causa da internet, tem lá milhões de seguidores, muita E gente tem querendo que- comprar. E aí tem Você que perdeu o seu entregar o nome para outra pessoa. E acontece muito, a gente até coloca dentro das nossas plataformas informando isso. Será que você não está vendendo para o seu futuro concorrente, né? Se você não está fazendo a proteção, se sua marca não está protegida, tudo isso que você está fazendo de análise de dados, ela é perdida. E a análise de dados hoje é a única forma que a marca tem de se manter no mercado. Você sabe muito bem disso hoje, trabalhando na Áurea, né? Hoje não tem. Hoje não a tem mesma coisa. como. A gente tem que ter o limite
né, desse uso e o uso consciente, respeitando tudo. Mas não tem como hoje as marcas se manterem no mercado sem isso. Mas acho Não. que é uma rede compartilhada muito forte, né? Que não acontece só com a internet. Sim. Porque, por exemplo, essa lógica compartilhada de fazer você estar ali vinculado àquela marca e consumindo, como você falou da farmácia, isso também acontece em outras empresas físicas Sim. também. Elas também fazem também. isso. E elas compartilham entre elas dados, perfil de cliente. Acho que isso também acontece muito. Mas o que realmente mais me assusta é a pessoa ser conduzida a isso. Porque lá no Dilema das Redes, a coisa que mais gostei, assim, embora eu gostei muito do documentário, é o final, porque eles pegam aqueles caras, né, todos que trabalharam nas Big Techs, e assim, eles vão dando algumas dicas de como fazer isso. Só que, cara, é muito difícil, velho. É muito difícil. Porque assim, eu saí de lá com choque, né? E aí, a rede que eu mais consumo é o YouTube. Porque eu não vejo TV mais há muito tempo. E nada, não vou meter um Fora Globo aqui não. Tô nem um pouco preocupado com isso. Eu assisto G1 pelo YouTube. Eu só não quero ligar a televisão, é só isso. Eu só cansei de ligar a televisão. E aí, então, eu não tenho um problema com a TV. Nem com a Globo. Eu tenho um problema só de que eu prefiro estar com a comunicação aqui na minha frente. No meu carro mesmo, colocar lá e deixar no Bluetooth. Enfim. E aí, E aí me incomodava mesmo. Realmente, será que o YouTube tá fazendo isso comigo? E aí eu percebi que, obviamente, ele tava fazendo. Só que eu também percebia coisas muito bobinhas que eu falava engraçado. Outras coisas também fazem e mesmo assim eu não vejo meu comportamento. Eu não acho que o meu comportamento faz isso. Eu, Alisson, eu me sinto eticamente protegido. Eu me sinto... Não vou falar inteligente, não. Que eu acho que não precisa nem ser muito inteligente, não. Eu acho assim, basta ser pobre mesmo. Porque tem... Assim... Pois é, senão você não é obrigado. Nem tudo que a internet conduz você a comprar, você compra. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É isso que eu tô querendo dizer. Não vai fazer. A internet não consegue fazer tanta coisa comigo, porque não tem grana. A grana, eu queria comprar, beleza, mas... Isso, então ela nem consegue fazer muito. Agora, cara, a sensação às vezes é mito que o celular tá te ouvindo. É conversinha de que o celular tá te Eu ouvindo? preciso saber disso hoje. Houve. Sei lá, a Apple teve um problema que terceirizou quem ouvia a parte das conversas. Você tá querendo dizer que então tudo que tá acontecendo agora que eu tô falando aqui, esse tanto que eu falei da cara, Shein, tá. vai Eu rolar até uma vou propaganda olhar da Shein meu aqui pra patrocinado. mim. Vai. Eu tô doida pra abrir. Agora, olha que Mas coisa... tá ouvindo como, amigo? Porque, tipo assim, é um Onde desejo, um vem interesse, qualquer coisa. Sim, tem um grande interesse. O que você tá discutindo não é só na sua pesquisa, o que você tá discutindo agora é coisa mais louca. A gente tem a Meta, que você tem lá Facebook, Instagram e WhatsApp. Facebook, Instagram faz sentido você usar e ter anúncio. O WhatsApp tem 0 anúncio, velho. Se o WhatsApp cair agora, o dia seu fica péssimo, de 1000 coisas a gente tem que resolver. Sim. Você imagina o que não deve ter de compartilhamento até de informações dentro de WhatsApp? A empresa do Facebook, Instagram é dono do WhatsApp. O nível de informação tem, sabe tudo sua vida. Literalmente tudo. Sim, claro. É tanto que quando a pessoa perde o WhatsApp, ela fica em desespero. Tem gente que não tem coragem de abrir o WhatsApp na frente de alguém, ler aqui as conversas. Não tem coragem. Entendeu? Mas a questão do ouvir, isso acontece, isso é sério. Isso é real. A Apple passou por uma situação que eu vi... Eu sempre achei que era um mito, que eu que tava teve exagerando. compartilhamento de conversas de pessoas transando, pessoas comprando droga em boca de fumo, algo desse tipo. Os Que vazamentos. os vazamentos, que eles terceirizaram na época. Depois a Apple teve uma nota de que não seria mais terceirizado, seriam funcionários da Apple para ouvir. Então, o Meu ouvir Deus. também, existe um algoritmo, então, capaz de, a partir de Sim. ouvir, construir também e também manipular. Quando você baixou lá, tinha os termos quando você entrou na rede E social. aí- Você leu os termos. Ali, concordou? os termos, com certeza. Eu Tem uma li Eu tudo. parei advogada. 3 horas. Eu cara. mesma, só a Pois primeira. é. Abri um vinho e li os termos todinhos de cada lógico que rede. todo mundo lê os termos. Isso é óbvio, né? Você leu, tá lá, podemos ouvir essas Podemos conversas. ouvir tudo que você tá falando. Para melhor desenvolvimento do aplicativo. Não é nem Sim. para mim, para melhor desenvolvimento do aplicativo. E o Facebook e o Instagram bombando os patrocinados em cima Bombando, da cara. gente. É por isso que a gente tava falando até mais cedo. Eu também tenho essa sensação. Tudo que eu falo, passa 2 dias, aparece. Um dia, Ué. aparece tudo. Até o que eu tô precisando é o LX, tá aparecendo agora no Instagram. Eu tô ficando... Eu falei, uai, até o LX. E o louco que se for Mas do- é o do LX, compartilhamento. Porque Sim, lá fica tudo meu muito histórico de conectado, pesquisa. né? existe um código de programação chamado Pixel. É Hum, um código, uma linha de código simples, que, por exemplo, você coloca no seu site, no seu aplicativo. Tem um Pixel e tem o Google Tag. Pixel é do Meta, Facebook, Instagram, e o Google Tag da Google, que entra o Google, YouTube, tudo que o Google tem. Então, por exemplo, você entra no site do Áurea lá, tem um Pixel, vai ativar o Pixel, o Google Tag. sim.
e vai aparecer um anúncio do Áurea pra você, porque você entrou. Porque você E já vai fazer um público aceitou. semelhante. Uhum. E isso fica um negócio muito louco. Por exemplo, você Não digita entrega nossos segredos, não. Você vai ficar ensinando agora. Nossa, Vai ensinar nossa. os concorrentes. Eu Os corto essa concorrentes parte, estão vendo corta nosso essa podcast, Nosso viu? comercial. Corta essa parte aí. Entregando ouro. Corta, aí. por favor. Dan. Quando você entra, por exemplo, Centauro. Você entrou na Centauro. Você foi lá, Centauro. Ativou o pixel do Centauro e o pior de tudo. Escolhe qual etapa que você parou. Putz, eu entrei na página de tênis. Aí tem um grande problema. A plataforma, o Instagram, ela vai entregar não só pra Centauro. Aí você pega agora Netshoes. Aí fala Netshoes. Os caras entraram Eles no Centauro, viu tênis. Tá entregando anúncio Centauro, anúncio Netshoes também. Por quê? Vem a questão do CNPJ. Porque você, quando você tá montando a conta de anúncio, a conta de anúncio tem lá, se eu não me engano, Tá acho que é o vinculada. NIS da empresa, como é que chama? Quinis. Quinis da empresa. Você vai colocar lá Centauro. Kenai. Quinis é Bem- do trabalhador. Tem um dia de paz. Tudo Trabalha- código. Não tem um dia de paz o Você não trabalhador. deixa o trabalhador em paz um dia, gente. Que é isso? Kinai. Você coloca lá. Kinai. Nós né? aqui defendemos a escala 5x2. 5x2, 5x2 lá no Áurea tem 5x2. Exatamente. Aí o que acontece? Você com Centauro, tá o CNPJ Centauro. Pô, mas espera aí. Tem outras empresas do segmento, Netshoes. Sim. Pra Netshoes continuar dando dinheiro Cara. pro Instagram, aí o que vai Jogando fazer? Ó, mais. vamos ajudar a Netshoes aqui. Então, É isso. a Centauro Exatamente. fez a estratégia, mas vamos ajudar a Netshoes. Aí daqui a pouco, vamos ajudar a Nike também. E os Aí dois- começa toda hora você recebendo a desgrama do tênis. Tênis de corrida, tênis, É. você recebe. Você entrou em um, acabou a sua vida. Acabou. Acabou. E parece que não fica satisfeito até comprar. Acabou. E nós que não temos um limite. Mas é que comprar sofre. também não vai adiantar. Você vai comprar e depois vai ter que comprar o outro também. É, tem hora que Né? aí Ninguém você vai parar de te abordar. Aí você vai porque clicar lá nos, Exato. nos 3 pontinhos, você clica lá, não quer receber mais o anúncio. Qual o motivo? Já comprei o produto. Ele vai parar. Ele vai parar pra você, já comprei o produto. Já Sim. era. Não tem o interesse que a Entendeu? gente Não tem coloca, interesse, já exatamente. comprei. Pô, é um podcast, é um episódio muito fatalista esse episódio aqui. Porque não tem nenhuma chance, então. Não tem jeito mais. Você não quer dizer, é só se você Não, parar eu de tava ter lendo. celular. De ter. Eu Só tava tem uma lendo chance de você isso. escapar disso. Se você parar de consumir redes mesmo e Você mexer com imagina que coisa. a rua que você recebia panfleto antes. Como é que eu paro de receber esse panfleto do Não dentista? tem Lembra? Que em como. meus casos tem pessoal que entrega panfleto de É. dentista. Tem os das financeiras, ficava na porta. Como é que eu paro? Você tá precisando de R$2.000? Tô. Muda de lado, Aqui. muda de lado Todo da mundo rua usando ou muda reais. de rua. Não passa na rua do Não tem NSS, como. ó. É, mas Na é- rua do NSS. Toda hora. Mas eu ia comentar sobre isso, que eu tava lendo antes, né? Que a gente tava debatendo até no grupo. O histórico de pesquisa do Google, ele mesmo, ele é fatal para isso. Porque o histórico de pesquisa, tudo que você faz dentro do Google, tchau. Sim. Ele já começa a te entender É todo. o ali. melhor. Ele é o melhor. Ele é muito mais exato até, né? O do Porque Google você só é o que vai... eu falei do O dentista. melhor de Exato, todos. É o mais ele é preciso. muito Mais exato. preciso. Porque se você vai no Instagram, às vezes é uma coisa mais solta. Mas no Google você tá exato. Igual você fez, um consumidor exato, ele é mais preciso prático, por quê? Porque prático. no do Google eu digitei os dentistas, escolhi o que tava mais perto de mim e depois outros dentistas, aqueles outros devem ser de Montes Claros, então estão me abordando. Algo do Quando tipo. vocês estão me abordando de Montes Claros, né? Não vai vir um dentista, entendi. Tá quase Porque batendo no lá, Instagram- lá na escola, lá no Porque no Instagram é geral, assim. Eu gosto muito de fazer receitas. Né? Eu gosto de cozinhar em casa, não que eu seja um mestre cuca, mas eu gosto de cozinhar. É um momento de paz que eu tenho pra poder assistir futebol e Ficar de e boa. cozinhar, ficar de boa na minha. Então eu coloco uma receita. Se eu consultar um macarrão agora, eu já sei o que vai acontecer daqui Você 2 ferrou. horas. Nossa, é macarrão. E aí Receita você de entra- macarrão, aí começa já a mudar pra outra massa e vai mudando. Mas não vem um tênis, não vem. Sim. Não. E não vem uma empresa de Montes Claros que vende macarrão. Não Exato. chega nesse ponto. Não, O no Instagram Google, não. se eu digitar o interesse que eu tô querendo fazer uma compra, ele... Então, se eu digitar... Então, sendo bem sincero aqui, então, outro medo que eu vou arrumar um problema aqui. Então, se digitar o Áurea como escola, eles vão te mandar... Pode mandar anúncio de outra escola? Se a escola estiver anunciando, sim. Ó. E se eles fizeram bem. Aí não, vem o trabalho. Você é sacanagem, pô. É. Aí quando nós vamos atrás do aí- Google. aí- nós não, vamos atrás do Aí vem um Google. detalhe. Aí vem um Não, detalhe. não. O que acontece? Quando você divide as redes, você tem lá Instagram, Google. Instagram, o cliente não tem a intenção de comprar. O anúncio é mais barato. É mais barato. Instagram, $1 ao No dia. Instagram você tem Só pra ver. curiosidade, você Você quer tá- ver coisas. Você tá no seu entretenimento. Ah, ou seja, então é por com isso que $1 Instagram... Tá, entendi. $1 ao dia, você consegue aparecer talvez para 1.000 pessoas aqui em Montes Claros. Agora, Google, você tem a intenção de compra. Você chegou intencionado. O anúncio Google ele é mais caro. E o anúncio Google você vai fazer parte do leilão. Então, colocou lá a Áurea. Colocou pré-vestibular Montes Claros. Então, o que fica no topo, ele paga Sim. mais caro.
Aí tem um cara que vai ficar na terceira Vocês página estão de pagando pesquisa. caro, gente? A gente paga caro, paga caro. E aí tem o pior, você tem as frases prontas, você pesquisa as frases prontas ali, por exemplo. E aí você tem lugares na página. Não, amigo, você tá ensinando muito. Não vou deixar Não muito ensinar vai. nada pra culpa. Já era. Mas é isso mesmo, né? Velho O do Google, céu. ele é exato. E a questão do Google O ali, Google é ele por sabe isso que Muito ele é- assertivo, É então, isso que eu falo. O histórico Muito nosso assertivo. do Google. O Google sabe seu perfil financeiro. Seu perfil financeiro. Ele sabe você, questão financeira. Que classe você é. Uhum. Nos Estados Unidos é mais preciso ainda, cara, a questão do Google. O perfil financeiro da pessoa, você sabe o que a pessoa é. E o negócio mais louco, você consegue saber o que o pessoal tá pesquisando nessa hora em Montes Claros. Você digita lá Google Trends. Você vê tudo que tá sendo pesquisado. Nossa. Teve uma receita- Isso vai virar uma brincadeira pra mim à noite hoje. Eu esqueci. À noite, o que o povo tá Eu pesquisando? não tenho nem coragem de fazer. Eu esqueci qual foi o ano, tinha lá. Receita mais pesquisada era como fazer gelatina. Mentira. Ah, não. Tinha lá. Só isso, né? É um dos anos. Todo janeiro o Google libera a retrospectiva do ano anterior. Aí tinha uma lá que a receita como fazer gelatina. Era o mais pesquisado, entendeu? O mais pesquisado. Você coloca lá, tem tudo. Você, como fazer, como ser isso, como aquilo. Cara, Você tá- Google Ah, Trends. agora- Ele tem isso, então mostra toda semana. O Google Trends você consegue colocar na última hora. Qual que é o assunto em ascensão em Montes Claros? Tá vendo? E aí um dado desse, Um aumento qualquer repentino. empresa pode utilizar. Sim. Qual o tema mais pesquisado e eles... Você coloca o que teve um aumento repentino agora em Montes Claros? Nossa! E é um dado público esse aí. Público. Na verdade, Essa informação. tudo é público. Todos Não, os essa anos. informação assim. É pública. E- Gente, adorei. Porque tem a questão da LGPD aí, que É. os anúncios são públicos. Se você for lá, biblioteca de anúncios, você tem biblioteca Vai de tá anúncios tudo. do Google e do Meta. Uhum. Aí você coloca o concorrente que você quiser. Então você coloca um concorrente seu, coloca o nome dele, você sabe o que ele tá anunciando. Sim. Aí você não sabe detalhes pra quem, mas você sabe qual que é o anúncio. Que tem muitos dos anúncios são no formato dark post. Não aparece no seu perfil, mas tem um anúncio rodando. Sim. Talvez quer fazer uma promoção de exatamente. 80% de desconto, mas eu não quero que E meu tá. seguidor saiba. Sim. Para um público específico, entendeu? Direcionado. É. Gente, o Google, por isso que eu falo, o Google, quando eu falei agora do histórico, é porque o Google é violento. Só que aí tem um agravante do que você falou da galera aí, geração 15 anos. Eles já não pesquisam no Google, pesquisam no TikTok. E o TikTok recompensa ele ainda pra ficar pesquisando lá. agora tá Aí vendo o esse de TikTok recompensar, né? começa a Tá dando recompensar. uma graninha pra galera lá, não tá? Exato. A mulher Ele que- recompensa vídeo, recompensa interação. E aí a pessoa não sai de lá mais. Ah, não. ah, Então, A é mulher- inescapável. É velho. engraçado, inescapável. porque, se eu não me engano, foi isso mesmo que eu até postei esses dias. O TikTok virou tipo um Shopee, né? Ele vai vir com o marketplace pro Brasil. pesado agora. Ou seja, ele estudou tanto o usuário, ele sabe tanto que o usuário tá querendo comprar e pesquisa também no TikTok como usar um airfryer. Tarará. Quem teve essa experiência com a base O TikTok vai tal? avançar pra isso? Vai. Ele vai trazer Eu não pro tenho, Brasil não tenho a mínima agora. condição de sobreviver, então, desse jeito. Você vai vou- ver TikTok Shop. Shopee. TikTok Shop. E E é TikTok pesado, Shop. pesado. Você vai ver Shopee, Shein, TikTok Shop. O Mercado Livre tentou. O Mercado Livre tem uma rede social dentro do Mercado Livre. Só que é só produto. Você tipo, a Entendi. rede É, social. o Mercado Livre nem ia conseguir. O Não. TikTok começou pelo inverso, né? Pelo inverso. Começou pela interação e agora vai transformar Exatamente. isso no Sim, marketing. TikTok. Você Nossa, vai comprar, vai ser uma coisa Viciou os gigante. usuários. Gigante. você vai Vixe. comprar lá dentro. Você do lado, gente, eu tava vendo um Então a vídeo, China. eu comprei. Então, Tava vendo a China vai aqui invadir. dançando, eu tô comprando o Whipping. Agora. Eu comprei uma Resultado base. desse podcast. A China vai invadir. Daí vem o medo dos Será? Estados Unidos. O medo dos Estados Unidos. Estão morrendo de medo e agora pode ter certo também. Não tem, é Se você já incontrolável. tava assustado, o que você pensa agora? Os chineses, então, estão indo longe demais. Estão começando a exagerar. Mas Ô, Carol, eu fiquei besta com Pra isso. gente fechar, porque eu sei que a gente tá Sim. chegando no final, velho. O papo é muito bom. Ai, esse Nossa, papo e é eu, muito bom sinceramente, eu aprendo muito, porque me surpreende cada vez mais. Cada vez que vocês falam cada coisinha sobre rede, sobre dados, velho. Como que a lei... Vamos falar da LGPD, né? Sim. Também tem até uma imagem aí, Dani, da Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso? Exato. Ela foi pensada para proteger do quê? Proteger como? E como que ela é idealizada? Talvez esse seja o último ponto que a gente pode tocar aqui. Exatamente. Eu sempre falo que tem um link muito grande com o direito do consumidor, porque o próprio CDC, ele não vinha com essa proteção para dados. Então, o CDC, ele não vinha pensando como ia evoluir, né, a internet, enfim. Ele só vem lá as informações que você deve agir de forma benéfica ao consumidor, né, e as práticas abusivas e cláusulas abusivas. Nem se Então, imaginava que a gente ia chegar nesse ponto de uma conversa como essa, né? não tínhamos noção do
que ia acontecer. Com a evolução, o que estavam percebendo? Exatamente isso. O consumidor já não estava mais controlando o seu próprio perfil. Né? O próprio perfil do consumidor era moldado pelas marcas. E a LGPD veio a fim de proteger e minimizar esse uso discrepante dos dados. Porque se você não tem essa lei, pensa só, você chega na farmácia, ela pode perguntar tudo, você não tem uma lei para regular o que ela pode ou não pegar de você, você vai informar religião, você vai informar Período o seu menstrual. saco, período menstrual. Ela ia solicitar todos os dados, que nem um formulário assim, de clínica, clínica também isso, e você ia ficar respondendo. Porque eu acho que todo mundo conhece isso. a lei pensando só na proteção da empresa, Não. então não é, né? Não, ela Porque é pro usuário. Pra mim, ela me causa a sensação de ser sempre uma lógica, assim, que vai ter uma ligação com a empresa, mas não, ela tá pensando no usuário. No usuário, porque quando o usuário tem a opção de excluir os seus dados e saber onde eles estão sendo aplicados, ele tem a sensação de segurança, e a lei veio para dar essa segurança. Então, suponhamos, nessa drogaria que teve um vazamento X, a lei permite que ela seja hoje multada por uma lei específica, fora os danos morais que o consumidor pode solicitar, fora os danos materiais, caso o consumidor venha sofrer, mas ela é multada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vazou, ela pode ser multada até 50 milhões hoje no Brasil pela LGPD. E isso envolve qualquer empresa. Então, qualquer empresa que utiliza dados, ela pode ser multada caso ocorra vazamento, caso ela não exclua os dados do consumidor. Você acha que ela é capaz? Eu vou te interromper só com uma provocação. Sim, você acha que ela é capaz? Você acha que a lei é capaz? Ela veio pra ser punitiva. Ser punitiva. Eu acho que Ela não veio... consegue educar, consegue? Eu acho muito... A gente tá buscando, né? A gente busca trazer essa conscientização, Porque eu acho assim, mas como é empresa... muito difícil. Ela é muito difícil. Eu não consigo ver o dono da empresa... Epa, peraí, LGPD. Hoje, eu acho que a gente ainda tá passando Depois por um dessa processo. conversa aqui, agora eu vejo menos ainda. Mas ó, pra você ver, a evolução dos dados tá demais. Se a gente não tivesse a lei, ainda poderia ser pior. Porque Não, claro. se tivesse um grande Sem dúvida. vazamento, onde a gente vai conseguir alçar Você não- aquela defesa? Exato, perfeito. Nenhuma. Isso não há dúvida Então, nenhuma. eu acho que a LGPD, na questão da penalidade, ainda é pouco 50 milhões. Ao preço que é um dado hoje para um político, para uma empresa, né? 50 milhões ainda é pouco. Mas nessa estrutura de penalidade eu acho ok, porque a empresa ela é penalizada e antes a empresa com o vazamento ela sofria uma indenização por dano moral da pessoa prejudicada apenas. Então, nesse sentido, eu acho ok. Agora, a gente falar que ela não vai utilizar os dados de uma forma discrepante, ou ela não Ou vai mesmo compartilhar, controlar, isso é difícil ou não demais, vai. Isso é muito difícil. Controlar é muito difícil. Até porque essa questão de dados, ela chega a ficar um pouco abstrata, né? E a gente tem na lei a forma que ela pode solicitar o seu dado de uma forma legítima. Exemplo, vocês estão contratando na Áurea, né? Para lá, vocês precisam de uma carteira de trabalho, vocês vão precisar que ele faça um exame admissional. Então, quando ele vai no médico, volta lá, tô todo ok. Meu carteira de trabalho tem todo o local que ele já trabalhou na vida. É todas as informações que ele trabalhou na vida dele. Você não está com dados sensíveis também? Dados sensíveis não, dados muito íntimos da pessoa. Então, esse tipo de dado, ele pode ser utilizado. A lei fala que você pode recolher dados de interesse quando você consegue justificá-los, né? A empresa para contratar, para a mulher estar grávida ou não, várias coisas. Aí, ok. Mas mesmo assim, como a gente vai falar? Não é abstrato você falar o que é interessante para a empresa ou não? Isso é complicado, igual... Qual é o dado que interessa para a empresa ou não? Isso fica muito abstrato. Eu ainda acho que a lei é um pouco abstrata nesse sentido. Que é complicado, né? A questão de se disparar um e-mail pro cliente, a mensagem do WhatsApp, o cliente perguntar como é que você tem minha informação? Até você Exato. justificar, não, você entrou no material nosso, entrou em contato com a gente, você tá na nossa base por causa disso, daquilo. E as empresas, elas estão modulando exatamente para ela ter realmente onde ela pegou esse dado e o porquê que ela necessitou daquelas informações. Então, para você, suponhamos, o dado que você precisa hoje, idade, às vezes, e um e-mail. A idade para saber se a pessoa enquadra, suponhamos assim, na empresa de vocês. E o e-mail para você ter o contato primeiro, ou o telefone, né? Mas tem lugar que eles fazem um formulário. Toma aqui. Por que eles querem todos esses dados, né? E isso bate muito onde tem mais dados sensíveis, laboratório, clínica, né, farmácia. Lá, geralmente, se não tivesse a lei, eles iam puxar todos os dados da pessoa. Eram todos, porque é onde tem os dados mais sensíveis do ser humano, que são doenças, que são, assim, qualquer questão, assim, Então, e vende com essa muito. novidade do TikTok, eu estou a partir de hoje, eu vou me preparar
com relação ao que o TikTok vai fazer. Mas Eu tô deixe esperto. empoderado para fazer igual você. Só um ponto. Na LGPD, o consumidor, ele pode sim pedir a exclusão dos seus dados. Então, suponhamos, ele não está satisfeito recebendo seu e-mail, ele liga para vocês e fala, eu não quero mais receber e-mail nenhum da Áurea. Se vocês continuarem mandando, aí eles vão processar vocês. Faz tal hora que a gente não faz. Pare de ensinar os consumidores. Você, pelo amor de Deus. Pare de ensinar. Eu tô fiz esperta com TikTok. Eu não quero que TikTok faça isso comigo, não. Por causa Então- de meia dúzia de Então é vídeo lá isso. bacana, de trend, eu vou agora, o povo vai começar a vender tudo pra mim? Vender. Mas não. você não. pode excluir você- seus Eu vou dados em resistir. todos os lugares. Cara, o massa que você vai conseguir ali comprar com um clique, já ficar os dados do cartão. Você só clica, puf, já tem seu endereço. E ainda fica... Com um clique, É, já que isso acontece na Apple, né? Com Já clique. tem coisa que você tem que Só colocar marca com a clique, é digital, mesmo, você já faz a inclusive. compra, Com né? clique. Isso é legal. Exato. Eu vou falar com vocês. O tema é muito bacana, eu já sabia que a gente ia falar muita coisa. Se a gente ficasse 3 horas aqui, a gente não parava. Ia debater. Nossa, ia debater muita coisa, o tema é muito legal. Mas enfim, temos que parar, né? Porque a gente já tá num tempinho bem considerável. Já pra agradecer aqui, galera, pra gente poder encerrar. Agradecer mais uma vez, tá? Primeiro é deixar claro que as ideias sempre é trazer temas, né? Eu e o Hamilton vamos trazer temas do dia a dia mesmo, do cotidiano. Parece que a gente tá transformando numa grande discussão aqui acadêmica, mas não estamos mesmo. A gente tá fugindo disso. Eu, sinceramente, isso pra mim é um universo muito novo. Repito, eu sou jovem e ainda assim... E ainda assim... isso me atinge. Assustado. Eu tô assustado, velho, com tanta coisa. Eu achei que você ia falar sobre falar perto do meu telefone, que é coisa de velho besta que não existe. E aí você vai e fala que existe. Agora eu faço o quê? Esconde o telefone. Deixa o telefone no outro Entender? cômodo. Na- Esconder. Na reunião vai deixar o telefone lá longe. Foda, velho. Aí Outro cômodo. Vocês derrubaram meu sonho sobre o celular. Agradecer nossos patrocinadores. Galera, quem apoia a gente é a Gift, que é a Gift Moda Masculina e A blusa de lá, Barbearia. Sua blusa de lá, você... Cortei o cabelo lá entendeu? também. A gente recebe apoio e ainda faz investimento. Você devolve o dinheiro, né? Você fica devolve recebendo o tráfego. dinheiro. Você fica recebendo tráfego da Gift. Da Gift, Aí gastei quando dinheiro. você vai e devolve a grana que ele é. Pô. Cortei o cabelo e comprei uma O blusa. Delícias de Frango, que é uma loja super Ai, bacana de produtos de alimentos muito legais do Jean. Delícias de Frango. O Dollar Shopping, Canetinha. certo? Maravilhoso. Papel Essa eu elogiando vou a levar, canetinha que a gente inclusive. Essa eu vou ganhou carregar. dele. E a loja Áurea. Hoje eu não trouxe nenhum produto da loja, mas vou trazer na próxima vez. Compromisso. E temos o apoio da Iana, que é psicóloga, que também apresenta aqui junto com a Cíntia, que também apoia, que é personal trainer, o Saúde Áurea, e os nossos cursos, né? O meu de redação e repertório e o curso de matemática com a Milton. Logo, logo a gente deve ganhar mais um patrocinador, uma empresa que trabalha com marcas aqui na cidade, Ai, não é? gente, Nunca é. se Ai, sabe. direta, foi muito Vai que ela direta. apoia a Começa com gente. C, termina com Chegou MS. a hora de né? proteger esse projeto. Fala sobre sua empresa, inclusive, Exatamente, fala por sobre favor, ela. E é um viu, ótimo gente? momento, a gente Olha. depois manda a conta pra você, fala aí. Tudo é assim, né? Tudo é uma permuta nesse lugar, viu? Gente, pra quem não sabe, né? Tudo que a gente falou sobre consumidor e marca envolve proteções e proteção também da sua empresa. Aqui na CMR, registros de marca, a gente cuida da sua empresa, fazendo o registro, a pesquisa de viabilidade e vendo se você já pode fazer o registro de forma imediata. A gente cuida de todo o seu império digital, deixando você seguro para nenhum concorrente pegar. Gostou? Você vai chegar lá, vai ter um formulário, vão te fazer 35 perguntas rapidinho. Só pra ver quem mais tem interesse parecido com você. Eu só vou fazer um perfil rápido Só um detalhe. Um detalhe. dessa pessoa e vou disparar alguns anúncios. É isso, galera. Ó, Mas muito obrigada Carol. pela- Que isso, a gente Muito agradece, obrigado, viu? Muito obrigada pela Muito oportunidade, pelo apoio viu? com a nossa empresa e também por estar Sim. aqui com a gente. Tá sendo um prazer pra mim. Eu acredito que vai ser muito útil esse tema pra todo mundo, principalmente pros estudantes, né? Porque é um tema quente aí pra todo mundo, viu? Beleza. Muito obrigada. Valeu, Milton. Valeu, brother. Um Valeu, abraço, Carol. esse é o Até Conversão, mais, um espaço pra convergir e divergir à vontade. Um abração, galera. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, Valeu. tchau. Adorei.